Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Oi, gente, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Vamos embora pelos próximos 30 minutinhos, que aliás tem que marcar aqui no meu cronômetro. Mais um bate-papo com o prefeito Johnny Michael nos recebendo aqui no seu gabinete nesse segundo dia útil, 3 de janeiro de 2023. E o detalhe é o seguinte, pessoal. Prefeito, vale muito a pena a gente falar que nós gravamos 2 entrevistas no mesmo dia, por uma questão de agenda e tal, né? O pessoal falando, foram trabalhar 2 dias com a mesma roupa, aí fica embaçado pra gente, né, prefeito? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fernandão. Ainda bem que você explicou, né? Senão já viu. Fica complicado, né? Justamente. Daqui a pouco tem vereador de oposição me batendo aí por causa disso. O prefeito não toma banho, o apresentador da InterTV. Ih, gente, aí ó, falha, da InterTV é que eu já fui da InterTV, né? Aí justamente. Fica criado falha. O apresentador da Zoom também não toma banho. Estamos de banho tomado cheiroso, diga-se de passagem. E com o cabelo, né, daquele jeito, né, que a gente tava falando aqui em off, né? Anderson gosta, né? Olha só, gente, vamos fazer esse primeiro bloco do Zoom TV de hoje conversando sobre um assunto que chamou muita atenção do friburguense, do morador de Nova Friburgo e do turista também, que foi essa presença que a cidade ficou em dezembro em relação ao Natal. Né? Muita gente falando, olha, nunca vi a cidade tão bonita, tão iluminada e tal. Óbvio, como você falou, né? O vereador sempre vai dar uma alfinetada, teve a galera do contra, mas a cidade ficou diferente, né, prefeito? Me conta dessa ideia aí, como é que foi fazer esse Natal iluminado aqui em Nova Friburgo? Bem, Fernando, primeiro destacar que a gente, historicamente, sempre teve como um dos grandes pilares de desenvolvimento da nossa cidade a questão turística. Né? E ao longo dos anos a gente acabou perdendo essa referência. Então, em 2021, né, como eu disse no programa de ontem, a gente foi um ano muito consumido, a gente teve muitas dificuldades por conta da pandemia, Covid-19, e a gente quase não teve possibilidade de fazermos eventos, né? E 2022, né, a gente resgatou muita coisa boa para a nossa cidade. Né? A gente teve então carnaval, depois aí de 2 anos paralisados, um carnaval fora de época, que foi um grande sucesso, e a gente sempre conversou internamente que tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que fazer dando o nosso melhor, né? E dando o máximo de investimento possível. Né? Então o carnaval de 2022 foi um sucesso absoluto, 2023 não vai ser diferente, né? A gente tem um compromisso de melhorar e aperfeiçoar. Deixa eu te cortar rapidinho sobre a questão do carnaval, que é uma pergunta que eu tenho para te fazer há muito tempo. A gente se encontra várias vezes ao longo do ano, se fala várias vezes, mas eu nunca te perguntei isso, nem em off. As agremiações reivindicam muito ter um espaço, como se fosse lá no Rio de Janeiro, né, uma cidade do samba, né? Nós temos agremiações que inclusive não tem espaço físico, o carro é incendiado toda hora no meio da rua e tal. Tem um projeto para isso? É viável isso? Ou é ainda um sonho que precisa ser discutido? Bem, Fernando, muito boa a sua pergunta, e isso gera um incômodo muito grande para a gente, porque... Tentar resolver isso. Exato, porque nós, como poder público, temos o dever e a obrigação de dar toda assistência a todas as agremiações. Né? Até, né, até porque o nosso carnaval, né, não é apenas o segundo melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro, mas é o maior carnaval do interior do Brasil. A nível de apresentação de agremiações, de desfiles, não existe carnaval no interior do Brasil melhor do que o nosso. Né? Então a gente tem sim estudado algumas possibilidades, inclusive nesse momento, Fernando, a gente tem nas mãos da nossa equipe de avaliação de imóveis, né, avaliação de um terreno, visando aí a gente no futuro ter um espaço próprio para atender todas as nossas agremiações. Seria muito bom. Em algum momento a gente tem que avançar nesse sentido. Né? É uma necessidade e é uma obrigação nossa com o poder público municipal. Então o nosso carnaval, né, teve
um grande destaque e muito holofote no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, algumas pessoas pedindo para que ele ficasse fora de época para as pessoas poderem vir curtir, né? Exatamente. Teve essa demanda. Isso. E aí, assim, e na verdade, eu particularmente gostaria que ele fosse fora de época, mas a gente é muito democrático. E a gente ouve aqueles que fazem o carnaval, né? Que tem que ser respeitados. Então, se eles entendem que o melhor é ser no período, né, tradicional do carnaval, então vamos fazer e vamos continuar dando o nosso melhor. Mas por que eu introduzi falando do carnaval? Né, para trazer essa reflexão, né, e esse destaque, o quanto que a gente precisa explorar melhor aquilo que a gente tem de bom, justamente para gerar mais atratividade turística. Então, o nosso carnaval, cada vez mais, a gente vai evoluir, né? Inclusive, a gente vai ter boas surpresas em relação à estrutura desse ano, 2023. A gente iniciou, no ano passado, 2022, uma programação chamada Amor Sob a Serra, né? No mês aí, dos namorados, em que o nosso objetivo é a gente fortalecer na nossa agenda anual de atividades, né? Porque é um período de alta temporada, aquele período bastante frio, então a gente quer convidar, né, os casais de todas as partes do Brasil para estar aqui com a gente. Então a gente vai ter uma programação muito especial nesse ano de 2023 e retornamos à festa da cerveja. Era um pedido de longos anos aí da população. Inclusive eu me lembro que eu tive em Brasília em 2021, primeiro ano do nosso mandato. Eu estava com o secretário nacional de Cultura à época. E aí, quando eu falei que era de Nova Friburgo, ele disse assim: prefeito, eu visitava Nova Friburgo frequentemente, ia naquelas festas da cerveja. Nossa, aquelas festas eram uma das melhores festas que eu participei da minha vida, né? Quando jovem. E a gente retornou depois de quase 20 anos. Foi um sucesso. Bacana. Um êxtase para os friburguenses. Identificamos vários pontos de melhorias. Você me falou ano passado que ia fazer algumas mudanças. Muitos ajustes nós vamos fazer. Né? E, infelizmente, muitas coisas a gente só observa no momento da execução. Né? Então, o retorno da festa da cerveja é um ganho significativo para a gente. E também introduzimos a Semana da Reforma Protestante, que não é um evento que tem um objetivo religioso, não. É um evento que deseja mostrar para o Estado e para o Brasil que o berço do protestantismo é aqui. E isso também é um atrativo turístico, porque a primeira igreja da Reforma do Brasil e da América Latina foi estabelecida em solo friburguense no dia 3 de maio de 1824. E agora estamos aí no ano que vem, a gente já comemora o bicentenário da primeira imigração alemã no Brasil, que trouxe consigo crescimento, progresso, desenvolvimento econômico e também a primeira igreja da Reforma. Então, a gente precisa aproveitar, repito aqui, tudo aquilo que a gente tem de bom para difundir o Brasil para o mundo. Né? E chegamos aí no Natal. Né? Houve um planejamento desde o início de 2022 para que esse Natal do ano passado fosse um grande sucesso, um Natal em que marcou as famílias de Nova Friburgo. Inclusive, no dia que foi inaugurada o espaço, né, a Casa do Papai Noel, eu tive com uma senhora de um outro município, e que eu conversando assim, naturalmente com ela, provavelmente ela nem tinha conhecimento, né, que eu estou com o prefeito de Nova Friburgo, e ela falou: pô, a cidade está linda, a cidade está extraordinária. Eu vi pelas redes sociais lá da minha cidade, fiquei tão encantado que eu trouxe a minha família para cá, para passar alguns dias. E meados de dezembro do ano passado, 2022, eu estava numa apresentação na Praça Termenval e vieram 3 mulheres de Campos de Goytacazes, e não sei como que elas tomaram conhecimento, né, cara prefeito, se ouviu alguém falando, enfim, e elas: prefeito, eu estou maravilhada. Que cidade linda, cidade exuberante. E já vamos nos preparar para que ano que vem a gente volte de novo. Então, existe uma repercussão muito positiva do que foi o nosso Natal de 2022. Agora subiu o sarrafo, né, prefeito? Exato. E levamos aí com o nosso desfile. Né, verdade, o pessoal gostou muito. Os olhos das crianças brilhando, as pessoas felizes. E já posso assegurar, Fernando, que hoje, dia 3 de janeiro de 2023, a gente já está trabalhando a pleno vapor para todas essas programações ao longo do ano, e a gente conversa muito internamente, e eu sempre digo o seguinte: a gente não admite, por uma questão de
cobranças pessoais e autocríticas que a gente faça no mesmo nível. Nós temos a obrigação de fazer em níveis cada vez melhores, né? Então, esse ano, o Amor Sob a Serra, o Carnaval, Festa da Cerveja, a celebração da Reforma Protestante e o nosso Natal vai ser assim encantador. Teremos boas surpresas e pode ter certeza que mais uma vez todos nós seremos aí bastante surpreendidos. Sem dúvida. Vamos para o próximo bloco, pessoal, porque eu vou falar para vocês. Esse programa nós começamos mais light, mas agora nós vamos falar de plano de mobilidade e também de concessão de transporte público. São assuntos densos, mas o prefeito vai explicar qual é o plano para isso agora em 2023. Fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. A história da Cianf e de Nova Friburgo andam lado a lado. Já são 105 anos trabalhando pelo desenvolvimento da comunidade friburguense, porque a nossa história cruza com a sua. No comércio, na indústria, no agronegócio, no turismo e em diversos serviços. Juntos, passamos por todos os momentos, desde os mais dolorosos aos mais felizes. E continuamos, sempre com inovação, criatividade e coragem. A Cianf, 105 anos crescendo com Nova Friburgo. De volta com o segundo tempo do Zoom TV Jornal, prefeito, para falar sobre plano de mobilidade. Queria que você explicasse para as pessoas o que é isso e a importância desse trabalho que a prefeitura está fazendo aí para conseguir soltar essa bola, literalmente, né? Bem, na verdade, isso é uma demanda de muitos e longos anos. A gente já licitou, né, já contratou uma empresa e utilizamos a modalidade de técnica e preço, porque não adianta a gente também contratar um preço muito baixo, aparecer um aventureiro e não ter capacidade técnica e qualificação para entregar um plano que é de mobilidade, mas também de acessibilidade urbana, que a gente tem essa preocupação, né, de melhorar a fluidez do trânsito, apresentar dentro desse plano as diretrizes que nortearão os próximos anos em relação à mobilidade de Nova Friburgo e também da acessibilidade, né, seja da população de modo geral e também, né, do próprio condutor. Agora, mas pela condição geográfica de Nova Friburgo, né, é uma missão assim que eu acredito que seja dificílima, né? Você conseguir desenvolver um plano de mobilidade numa cidade que já está pronta e com essa característica geográfica que nós temos, né? Somos um vale. Qual é o coelho da cartola? Bem, na verdade, então, o plano que vai apontar para a gente quais serão os caminhos, né? E aí a gente tem, por exemplo, lá indo para Conselheiro Paulino, né, a gente tem ali um trânsito bem conturbado e bastante denso, né? Pode ser que o estudo aponte para a gente, por exemplo, que a necessidade de fazer uma ponte em algum local ali, né, uma ponte que corte o Rio Bengalas, exatamente, né? A gente precisa melhorar a nossa iluminação, a sinalização, e a gente dá esclarecimento para a população de vias alternativas, que a gente tem boas vias alternativas. Tem que ser melhorado. Exato. Né? A gente precisa e tenha caminhado aí em relação ao transporte coletivo. Né? Isso aí. Inclusive, que eu imagino que é o próximo assunto. Próximo assunto. Já pode entrar se quiser. Então, como é que está esse negócio? A gente tem avançado muito com o estudo da COP, da UFRJ. Uhum. Já
tivemos várias reuniões de horas e horas que a gente tem dialogado permanentemente sobre o novo modelo de transporte coletivo em Nova Friburgo. E o novo modelo visa, inclusive, diminuir a quantidade de veículos na região central da nossa cidade. Né? Então, a população vai, a partir do momento que a gente tiver a contratualização da licitação de concessão, um serviço de transporte coletivo mais moderno, em que a gente vai conseguir ter uma maior capilaridade, né? Inclusive, para a empresa vencedora, que pode ser a FAO ou qualquer outra do Brasil, condições, né, e confiança de investimento, até porque o edital de licitação vai prever isso. Hoje nós temos aí um contrato temporário com a empresa e, obviamente, que a empresa não vai investir como se ela tivesse aí possibilidade de ter um contrato de concessão de 10 anos com possibilidade de renovação para mais 10 anos. Né? Então, só o fato, no futuro, a gente ter um contrato de concessão já vai assegurar maiores investimentos e, como consequência, nós vamos conseguir melhorar a qualidade do transporte público na Friburgo. Já posso adiantar, Fernando, que provavelmente a gente vai ter uma forma de contratação diferente. Né? Então, a gente caminha no sentido do município pagar pela quantidade de quilômetros rodados. Né? Isso é interessante, é um modelo mais atualizado e moderno de transporte coletivo no Brasil. Mais justo para ambos. Mais justo, porque vamos imaginar que o ônibus está indo para Rio Bonito, ele quebrou. Né? Ele não chegou até Rio Bonito. Você vai pagar, né, por veículo que não chegou. Por uma quilometragem que não foi rodada. Exatamente. Que não foi prestado, e também né? nos dá uma grande flexibilização, no sentido que a gente vai conseguir, com o poder executivo e como poder concedente, em alguns momentos, dentro das necessidades apresentadas pela municipalidade, a gente fazer algumas ampliações de linhas, né? Ampliações de determinados horários. A gente pode e vamos fazer políticas públicas em relação ao transporte coletivo. Por exemplo, a gente pode chegar no dia 16 de maio, aniversário da cidade, convidar todos os friburguenses para vir assistir o desfile, e a passagem pode ser R$1, por exemplo, pode ser R$2, pode ser gratuita, né? Porque o município vai estar pagando, né? Através de aí uma outra novidade que a gente tem caminhado, e tudo indica que a gente vai chegar a essa conclusão, que ao invés de termos uma empresa, nós teremos pelo menos, no mínimo, 2 empresas. Uma que vai ser uma empresa responsável pela operacionalização do serviço, né, que pode ser uma ou mais, e a outra empresa responsável pela bilhetagem eletrônica. Ela que vai ser detetora de todos os recursos que entram, vai ter todo o controle, todo o monitoramento, né, vai ter uma equipe técnica especializada, inclusive para poder fazer a aferição tarifária, né, porque a gente não detém, e nenhum município praticamente detém capacidade, expertise para poder fazer uma análise tão minuciosa a ponto de dizer, né, de forma consistente, técnica, qual deve ser o valor da tarifa praticado, e também vai ser a empresa responsável pelo desenvolvimento de tecnologia para que a gente consiga aperfeiçoar o serviço. Agora, prefeito, em Maricá, me corrija se eu estiver errado, como é que é a condição do transporte lá em Maricá? É transporte a R$1 ou é transporte gratuito para a população? Você lembra como é que é? Eu sei que Maricá tem uma condição assim. É difícil implementar um modelo de gestão assim? Bem, olha, vou ser muito sincero. Com o recurso que entra nos cofres de Maricá, a gente coloca royalties muito grande. Não, a arrecadação deles deve ser de 7 a 10 vezes mais do que a nossa. Eu lembro que alguns anos atrás estava chegando aproximadamente a 5 bilhões de reais de orçamento no ano, enquanto a gente estava em torno de 500, 600 milhões. Né? Então, assim, fica e com uma população menor do que Nova Friburgo. Né? Então, assim, a contrapartida nessas cidades que oferecem, que eu ouço as pessoas falarem isso, mas na cidade tal, transporte é R$1 e tal. É porque a cidade tem possibilidade de oferecer uma contrapartida e bancar o transporte. Não, justamente. E aqui a gente ainda te ajuda. Porque, convenhamos, a empresa, por exemplo, ela queria que a tarifa fosse R$6,23, dentro do último levantamento que eles fizeram. Né? E a tarifa, até então, é R$4,20, ou seja, R$2 a mais que a gente queria de tarifa. Sim. E aí o que nós fizemos? Falamos, olha, como a gente já tinha contratado um estudo pela Coop, a gente pediu à Coop que fizesse uma análise de qual valor deveria ser a tarifa. E aí ela chegou no primeiro momento que deveria ser R$5,24, né? Ou seja, não era nem 4,20 e
nem 6,23, teria que ser R$ 5,24. E aí houveram uma série de contestações, e a própria concessionária falou que não aceitava e pediu uma nova análise, uma revisão, né, desse valor tarifário. Foi daí que diminuiu um pouquinho o valor do diesel, que a tarifa diminuiu um pouquinho mais. Foi para 5,12, 5,13. Então, o que nós fazemos hoje para que a tarifa se mantenha em R$ 4,20? Essa diferença de R$ 4,20 para 5 e pouquinho, a gente compensa através de um subsídio, e que a gente paga mais de R$900 mil à empresa por mês, né? Então, assim, e hoje a gente faz com muita segurança, porque não é uma tarifa apontada pelo município e muito menos uma tarifa indicada pela empresa. É uma tarifa que é o justo, que quem fez essa avaliação tem técnico, tecnicidade, né? Tem capacidade, é isento, é imparcial, né? E a gente, inclusive, dentro, né, de uma audiência com a promotora, com o juiz e a nossa procuradoria, a gente brigou em defesa do município, justamente dizendo o seguinte: olha, se eu tivesse que escolher qual seria a tarifa, eu colocaria R$2, eu colocaria o valor até inferior, né? Mas eu também não posso prejudicar a empresa, né? E a empresa também não pode querer prejudicar o município. Então a tarifa tem que ser aquela em que tecnicamente for apresentada, né, através de um estudo minucioso. E é nesse sentido que a gente está caminhando. Hoje nós temos a COP. No futuro, o objetivo é a gente ter essa empresa, essa outra empresa, né, que vai fazer a ponte entre a empresa que faz a operacionalização e o município, que aí sim, através do seu corpo técnico, vai estabelecer, instituir qual deve ser o valor da tarifa e, claro, qual o valor do quilômetro rodado, que é o que tudo indica que a gente vai pagar no futuro. A meta é resolver isso em 2023. Exato. Ao longo desse ano de 2023, né, a nossa previsão é de fazermos uma lista, lançarmos o edital de licitação de concessão que gere benefícios e vantajosidade para todos os usuários do transporte coletivo, né, e que também, né, de certa forma, cria uma atratividade para os empresários. Porque a gente também não pode criar um edital de licitação que seja engessado a ponto de não haver o interesse por parte das empresas de participar. Não, pelo contrário. As empresas têm que olhar o edital e falar: opa, calma aí. Estimular a concorrência. Um contrato de 10 anos, tendo a possibilidade de ser renovado por mais 10 anos, ou seja, durante 20 anos, vale a pena eu fazer esse investimento, porque eu vou ter um retorno, né? Então, eu acredito muito que a gente vai melhorar de forma significativa e vamos ter antes que o nosso transporte, durante muito tempo, principalmente na imprensa e na mídia, sempre com noticiários vexatórios, eu afirmo com muita convicção, Fernando, e para cada um dos telespectadores da TV Azul, que a gente vai se transformar, né, em um dos municípios de grande referência e exemplo, inspiração para os demais quando o assunto for transporte coletivo. Receba! É isso aí. Vamos para o próximo bloco, pessoal. Vamos falar de cultura e educação, em duas pautas que são muito importantes para Nova Friburgo e tem cobranças. Fica aí que a gente volta já já. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Começou o jogo de perguntas do Desperdiçador. Descomplicador. Mãe, o melhor lugar para deixar a geladeira é A, pertinho do fogão,
B, bem longe do fogão? Ou C, longe do meu irmão que come tudo que tem dentro? Longe do fogão. Acertou! Longe do fogão a geladeira consome menos energia. E longe do meu irmão o pudim fica só pra mim, né, mãe? Nem pensar. Energisa, ligada na sua energia. De volta com o terceiro tempo do Zoom TV Jornal. Prefeito, ano passado, final do ano passado, teve aquele movimento do pessoal da cultura de Nova Friburgo, com razão, reivindicando o retorno dos espaços públicos da cultura da nossa cidade, né? O Teatro Municipal, por exemplo, gente, aquilo é a coisa mais linda que tem. Quantos artistas maravilhosos friburguenses e até de fora faziam questão de vir para Nova Friburgo. Que pé tá isso, prefeito? Dá para soltar essa bola literalmente em 2023, que o pessoal está precisando muito? Com certeza, Fernando, é uma preocupação de todos nós, né? O nosso Teatro Municipal é um dos, se não o maior equipamento cultural da região. E é lindo. E é lindíssimo. Lindo, né? lindo. E o que ocorre? A gente chegou a fazer licitação, teve empresa vencedora para poder fazer toda a reforma, infelizmente a empresa desistiu, né? E a gente... Tudo. E a gente tem caminhado quanto tempo, e a gente buscou apoio aí, e eu quero nesse momento agradecer muito ao presidente da IMOP, né, o André Braga, que tem ajudado muito o município, e a gente está conseguindo encurtar o prazo para a gente iniciar aí as intervenções e reparos necessários. Porque se a gente tivesse que fazer todo um processo licitatório de novo, demoraríamos muito mais tempo. Então, a gente já está iniciando essas obras, né, e ao longo de 2023 a gente vai entregar esse teatro de forma mais rápida possível. Então a gente vai voltar com os grandes espetáculos, com o fomento da cultura e da arte aqui na nossa cidade. E quero aproveitar o momento para dizer também, né, que a gente está avançando muito aí com a reforma da oficina escola. Isso que eu ia perguntar. Que está a pleno vapor. Eu tive com uma servidora da cultura no dia que iniciou as obras, no final do ano passado, e ela disse que há muitos e muitos e muitos anos, né, que o espaço sofre, né, com infiltrações, né, com goteiras, e agora definitivamente a gente está resolvendo. A questão do casarão de Rio Grandina também está dentro da nossa pauta, dentro do nosso cronograma. Esse ano, 2023, também, depois de longos anos, a gente vai estar resolvendo definitivamente. Também está no nosso radar o antigo prédio da LBA, que estava cedido pelo governo federal para setor de política sobre drogas, mas a gente conseguiu mudar aí o objeto da sessão, e no final do ano passado nós passamos também para a cultura. Então ali também a gente vai entrar com investimentos, né, e a gente vai fazer obras, né, que dê condições da gente reativar esse histórico importante espaço para o município, e vai ficar aí também mais um espaço de cultura para a nossa cidade. E dizer que a gente tem um carinho enorme pelos nossos artistas, por todos os fazedores de cultura, tanto é que ao longo de 2022 foi o ano que mais houve investimento e contratação de artísticas friburguenses de toda a história, né? Praticamente todas as semanas a gente sempre com algum artista em algum local da cidade, né, fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é promover a cultura, gerar alegria, elevar a autoestima da nossa população, como também das pessoas que vão visitar a nossa cidade. E esse é o nosso objetivo, porque a gente entende o quanto que a cultura é importante, né, para todas as idades, e o quanto, inclusive, ela coopera para a saúde mental das pessoas. Prefeito, e na parte da educação, nós temos visto um esforço muito grande para ampliação de unidades, né? Vocês têm conseguido fazer esse trabalho, reformas e ampliação, novas unidades, né? Como é que está isso para 2023? Bem, um investimento bastante significativo, né? Só em lotes de manutenções das unidades, a gente dividiu em 4, totalizando aí um investimento de quase 20 milhões de reais. Fora as unidades, né, que a gente está aí às portas de construir, que é uma creche nova no Córrego Dantas, que é um sonho da comunidade, desde pós-tragédia de 2011, o projeto já está pronto, né, muito em breve a gente vai agendar a licitação, estamos aí às portas de retomar as obras, né, da escola do Complexo de São Jorge. A escola Odete, infelizmente, a gente teve um problema judicial que atrasou todo o processo, então ficou praticamente um ano aí
com uma série de problemáticas por conta de uma ação judicial, para chegar à conclusão que desde o início o município sempre esteve certo, né? Então também já a gente vai estar iniciando as obras aí do Odete Pena Muniz, uma das escolas mais tradicionais do município de Nova Friburgo. A gente herdou, né, um passivo de escolas em estados precarizados, estados deploráveis, né? Cito aqui o Hélio Gonçalves Correia, lá no Jardilândia, que todas as salas ficavam inundadas, toda vez que chovia a gente vai entregar uma escola nova, ampliada, né, à comunidade de Jardilândia e adjacentes. Maximilian Falk, lá em Muri, a escola está fechada desde 2018, né, investimos mais de R$1 milhão em obras de contenção, uma escola nova que também está sendo entregue agora à população, uma das maiores demandas do distrito de Muri, e muitas obras de reformas que variam de 100 e poucos mil a mais de R$1.300.000, como a obra, né, da estação do Rio Grande, lá no distrito de Rio Grandina. Né? Então, são grandes investimentos em estruturas físicas das nossas unidades de modo geral, vários locais apropriados. Nós apropriamos o antigo Templo de Saber, né, que é um espaço impecável. Nós apropriamos o antigo Nossa Senhora das Graças. Nós desapropriamos a antiga pousada Cabretinha, lá em Rio Bonito, em que hoje funciona uma escola com espaço apropriado, amplo, para as nossas crianças. Desapropriamos um espaço lá na Maria Tereza, né, para acomodar a creche da comunidade. Eu me lembro muito bem que diversas vezes foram apresentados nos noticiários, né, um espaço completamente insalubre, vergonhoso para acomodar as nossas crianças e os nossos servidores. Então, hoje, né, inclusive na reunião que a gente teve no final do ano passado com os diretores das unidades educacionais, a diretora disse com muita alegria, muita empolgação, da satisfação, agradecendo aí a Secretaria de Educação e a todos nós por ter hoje um espaço aí formidável para atender aí melhor a demanda educacional. E a valorização profissional, né? Nós, na virada 2021 para 2022, nós aumentamos aí em mais de 12% o salário do pessoal do magistério, aumentamos em 53% o salário do pessoal de apoio, né? Além dos 50%, 53%, ainda a gente concedeu R$180 de vale alimentação para quem recebe até 2 salários mínimos. E no meio do ano a gente ainda houve mais um aumento de 11%, né, para o nosso pessoal do magistério. Pagamos todos os atrasados, adicional de qualificação, mudança de classe. Só em dezembro de 2021, nós injetamos a mais, praticando a injustiça, cerca de R$15 milhões, pagando todos os atrasados. Então, a gente tem um carinho enorme para todo o funcionário público municipal, né, e a nossa obrigação e dever sempre valorizados. E, depois de muitos anos, sinceramente, não lembro qual foi a última vez, esse ano, 2006, a gente vai ter um uniforme para as nossas crianças, né? É um investimento além dos recursos que vêm para a educação. E eu me lembro que, quando foi feita a estimativa de valores, e aí foi feito o estudo e teve a percepção que não poderia utilizar os recursos que vêm para ser utilizados exclusivamente para a educação, e aí me perguntaria, prefeito, o que nós vamos fazer? Eu falei, olha, vamos nos organizar, porque é para atender as nossas crianças, né, a gente precisa sempre se esforçar ao máximo e dar prioridade. Então, a gente vai ter um uniforme aí para as nossas crianças, né? E uma das bandeiras que a gente sempre levantou, sempre ergueu, é da educação. Até porque, Fernando, se eu cheguei onde cheguei, se eu tive uma grande transformação na minha vida pessoal, né, foi graças à educação, graças a cada um dos professores que plantaram sonhos no meu coração, né? Eles germinaram e hoje eu estou aqui. E se não fosse a educação, morando numa comunidade muito vulnerável, numa comunidade com uma série de fragilidades, talvez sequer em vida eu estaria hoje, né? Então, agradeço muito a Deus e a todos os educadores que passaram na minha vida. Já estourou, a gente ainda tem o último bloco, aquele bate-bola rapidinho, mas só queria que você falasse muito brevemente sobre a questão do concurso público, que também é uma situação bacana que pode pintar esse ano. A gente fica muito preocupado porque tem muitos concursos que deixam muitas pessoas na reserva e vira uma frustração. E é claro que a prefeitura quer absorver todo mundo, né? Até porque precisa de gente bacana para trabalhar, né? E qual é o planejamento de fato para absorver essas pessoas e para executar esse concurso? Bem, na verdade, assim, todas as pessoas que
passarem no concurso para vagas imediatas serão chamadas. Tá. É óbvio que elas não serão chamadas da noite para o dia, até porque a previsão é de contratar mais de 2.000 pessoas. Então não tem como a gente O cadastro reserva é necessário. Exato. É necessário. Não tem como colocar mais de 2.000 pessoas de Do uma nada. semana para outra. É. Então a gente vai ter um processo gradativo, né, mas aos poucos a gente vai colocando, até porque é uma necessidade de otimização do serviço público e também uma cobrança justa, por sinal, Não é? né, cumprindo aí o seu trabalho do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que há anos vem cobrando um concurso, principalmente na área da saúde, que desde 2007 a gente não tem um concurso para a saúde e são inúmeras vacâncias. Então, é um grande avanço na estruturação da saúde, da educação e dos demais setores públicos no decorrer de 2023. Boa. Vamos pro próximo bloco? Respira, que o próximo bloco é aquela correria. Top. Vambora. Se liga aí que a gente volta daqui a pouco. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. A história da Cianf e de Nova Friburgo andam lado a lado. Já são 105 anos trabalhando pelo desenvolvimento da comunidade friburguense, porque a nossa história cruza com a sua. No comércio, na indústria, no agronegócio, no turismo e em diversos serviços. Juntos, passamos por todos os momentos, desde os mais dolorosos aos mais felizes. E continuamos, sempre com inovação, criatividade e coragem. A Cianf, 105 anos crescendo com Nova Friburgo. De volta com o último tempo do Zoom TV Jornal. Prefeito, muito obrigado, viu? Ótimo, legal demais a gente ver quais são os planos da Prefeitura de Nova Friburgo para 2023. E agora é em Apneia, jogo rápido. Terceiro mandato. Terceiro mandato não, gente, é terceiro ano de mandato. Ó, já estou profetizando, será? Terceiro pode mandato. ser terceiro mandato, né? Quem sabe? Terceiro ano de mandato é? Um ano que a gente vai ter bons frutos para o município. E quando eu me candidatei a prefeito, não imaginava que o passivo fosse tão grande. Boa. É difícil, né? Responder rápido assim, né? Eu não, ainda bem que sou eu que pergunto. Olha, agora essa é uma coisa meio lúdica. Se o gênio da lâmpada brota aqui agora, fala assim, prefeito, esfrega a lâmpada e é só um desejo para Friburgo. Um desejo para Nova É Friburgo. difícil, eu sei que você tem 500, mas olha, qual é o desejo para Nova Friburgo seria que ninguém ficasse doente. Boa. Porque se ninguém ficasse doente, a gente viveria muito melhor, a gente economizaria uma fortuna de recursos, né? E evidentemente que a gente produziria muito mais em favor do progresso de Nova Friburgo. Então, se eu tivesse que pedir alguma coisa, que ninguém em 2023 ficasse doente. Boa. E a dica final? Tem uma série da Netflix que você tá vendo? Alguma coisa assim? Não? Ou não dá tempo? Olha, vou ser sincero, eu quase não consigo nem ver TV. É muita correria. Mas assiste o Zoom TV Jornal, dá essa moral pra gente. O Zoom TV Jornal é top, né? E aí a tua equipe também te passa também o que precisa também, né? Tá isso resolvido, né? Prefeito, eu só queria te agradecer em nome da Zoom, principalmente por um detalhe. Aqui não tem nada combinado, enfim, a gente cobra da prefeitura, você que assiste Zoom TV Jornal, quando estamos de olho, né, que tem sempre um buraco aqui, outro ali, a população manda pra gente. Quando tem problema da saúde, a gente está mostrando. Quando algum vereador de oposição chega com uma denúncia, prefeito, a gente tenta, obviamente, fazer aquele filtro, até porque eu não comecei no jornalismo ontem, então dá para saber quando realmente tem um personagem, quando tem uma pessoa que denuncia, a gente está sempre mostrando. Mas a verdade seja dita, 2023... eu vou falar para vocês, população de Nova Friburgo, você que é nosso telespectador sabe disso. De 10 demandas que nós trouxemos para a Prefeitura de Nova Friburgo, vocês resolveram 8, 9.
uma taxa de resolução que eu quero agradecer. Não sei se é pessoal, não sei se é porque a Zoom está trazendo, ou se é sorte ou coincidência, mas realmente assim, a gente está com uma taxa de assertividade com vocês e de resposta do que a população... Eu vou falar para vocês assim, é isso, de 10, 8, 9 são resolvidas. Então, obrigado. Obrigado por esse carinho que vocês têm com a Zoom e com a população de Nova Friburgo, porque o nosso papel é transmitir a voz da população e vocês resolverem. Então, obrigado. Obrigado por isso. Nada, defesa, que isso. É nosso dever, nossa obrigação. A gente sabe, reconhece que nós não vamos resolver tudo, nós não vamos ter condições de sermos resolutivos em todos os problemas, mas a gente tem a nossa passagem de contribuição para, ao final do nosso ciclo, a gente deixar uma cidade melhor. Cidade mais organizada, equilibrada contabilmente, uma cidade mais feliz, mais desenvolvida, vislumbrando lá na frente maiores condições de continuar cada vez mais crescendo e se desenvolvendo de forma constante e sólida, né? Então, esse é o nosso objetivo. E depois, quem nos suceder, que também faça da mesma maneira, ou melhor, consiga fazer ainda mais, porque a gente vai deixar uma cidade melhor. Então, a ideia é que cada um deixe o seu legado, né, dê o máximo de si, porque isso vai nos proporcionar a possibilidade de os futuros prefeitos, futuros secretários municipais terem condições de cada vez mais produzir em favor aí da nossa cidade. Perfeito, um abraço, bom ano, obrigado, volte sempre ao nosso Zoom TV Jornal, que vai mudar de nome, vai mudar de sede, vai mudar, só não vai mudar os apresentadores, isso aí vai ficando, até que queiram, né? Cinegrafista, né, não é? Vai ficando, vai ficando. E o senhor vai ser convidado. Senhor, não, te chamei de você a entrevista toda, né? Agora, esse protocolo. O senhor dá aquela sensação de idade. Mais velho, né? É a liturgia do cargo, eu respeito. Mas quando tiver o nosso novo jornal, você vai ser chamado com certeza para abençoar lá. E continuar dando essa taxa de assertividade boa para as resoluções da Zoom. Um abraço, obrigado, viu? E para todo mundo, ótima noite. Amanhã tem mais uma edição para lá de especial do Zoom TV Jornal. Valeu. TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan.